O título diz assim: As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que traz esta união, e o que mantém esta união é o amor de quem? É o amor de Deus. Deus provou o seu amor por nós. Ele provou e Ele mostrou ali que certamente nos ama, porque Ele deu o seu Filho, Ele não poupou. No versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio quê? Filho. Quer dizer, Deus, o Pai, Ele tinha os anjos. Ele poderia ter enviado um anjo, sim ou não? Poderia ter enviado um anjo. Ao invés de Ele enviar o Filho, como está escrito lá em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Ele poderia ter enviado um anjo. Ele poderia ter enviado. Então, olha, Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, um amor tão grande, que deu o seu Filho. Ele poderia ter enviado um anjo, mas Ele, por Ele amar tanto, Ele enviou o quê? O Filho. Ele enviou o mais importante, era o Filho. Ele não poupou. Mas aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ou seja, por mim, por você, por todos nós, entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ou seja, aquele que tem Jesus como o teu Salvador, aquele que tem Jesus como o Cristo, então ele tem todas as coisas, ele tem a bênção de Deus na vida dele, ele tem tudo, e o mais importante, a vida eterna. A vida eterna. Esse é o amor de Deus, a missão do Filho. Por que Jesus veio e morreu na cruz? Por que Ele fez isso? É somente isso, veio, morreu na cruz, ressuscitou, hoje está à direita de Deus. Dizer, por que isto? Por que isto? Porque foi uma missão. Está escrito ali.
a missão do Filho. Olha só, a missão do... Uma missão. Ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele veio, morreu na cruz por nós, porque ele mesmo não poderia morrer na cruz, que ele não tinha pecado, ele não tinha crime, só era crucificado quem era criminoso, quem tinha feito coisas erradas, ele não tinha pecado nenhum. Ou seja, ele foi crucificado por nós, né? Por nós. Então a missão do Filho foi essa: ele veio, morreu na cruz, por nós, por mim, por você, por todos nós. E aí ele ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu e está na glória à destra do trono de Deus. Mas o propósito é esse, ó, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus, quem acredita que ele é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Salvador, então esse tem a vida o quê? Esse vai ser salvo também. Por que que o ladrão que estava na cruz, um deles, tinham dois, um foi salvo, porque ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então ele acreditou, e mesmo ali estando condenado pelos homens, porque ele sim, o ladrão, tinha feito por onde ser crucificado, né? Tinham dois, né? Põe lá no início lá, a gente lê. Ali, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Quer dizer, tinham dois condenados, dois ladrões, dois malfeitores. Um não acreditava em Cristo, em Jesus, e ainda blasfemava, zombava. Tem gente que não acredita, e tem gente que blasfema. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente que não acredita, e tem aqueles que, além de não acreditar, ainda zombam, ainda blasfemam contra Deus, contra Cristo. Então esse aí blasfemava contra Jesus, contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, ou seja, o outro malfeitor, o outro que estava na cruz, ele respondeu. O outro repreendeu, ou seja, ainda chamou a atenção dele, repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mas ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. E ele recebeu a salvação. Ele recebeu. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas e o outro? O outro que blasfemava, que além de não acreditar, ainda zombava. O outro não teve a mesma sorte. Quem está compreendendo, gente? Ele não teve. E Jesus estava ali na cruz pelos dois, sim ou não?
Jesus estava ali pelos dois. Jesus estava ali na cruz para salvar aqueles dois. Só que só um foi salvo, porque só um acreditou. Porque a missão do Filho é essa, é salvar todos. Mas infelizmente nem todos serão o quê? Salvos. A missão, ele veio, cumpriu a missão, Deus provou o seu amor, Deus provou que nos ama. Então, agora é quem crê. Quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Quem aproveitar a oportunidade, veja que os dois tiveram a mesma o quê? Oportunidade. Os dois malfeitores tiveram a mesma oportunidade. O que acreditou e se rendeu a Cristo, esse aí recebeu a salvação. O que zombou, esse aí desperdiçou a oportunidade de ter a salvação. Ele poderia ter também. Assim como hoje. Hoje todas as pessoas, todo ser humano, independente se tem religião, se não tem, se acredita, se não acredita, independente de qualquer coisa, todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Diz a palavra que ninguém pode alegar falta de oportunidade. Ninguém pode dizer, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Teve. Todos têm e todos terão. Todos têm e todos terão. Olha a palavra dizendo, Israel não pode alegar falta de oportunidade. Israel é a igreja, né? Povo de Deus. Ou seja, não pode alegar, não tem esse direito de dizer que não teve oportunidade. Ele diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, quem que deu crédito? Quem acreditou, quem deu crédito à nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Ou seja, será que eles não ouviram a palavra, a pregação, o evangelho? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins ou seja, no mundo todo, todos tiveram a oportunidade, terão, até os confins do mundo, ou seja, até o lugar mais longe, mais distante, esse aí também vai ter a oportunidade de ouvir. E continuando, ele diz ali, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eis, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente sensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, foi achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, a mão de Deus está estendida, sim ou não? Para poder salvar. Ele diz ali, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, a mão de Deus, como diz Isaías, ela não está, encolhida, ela está estendida, ou seja, pronto para salvar.
Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê, quem buscar, esse será abençoado. Olha a mão de Deus. Ó. Eis que a mão do Senhor não está em quê? Encolhida, para que não possa o quê? Salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder o quê? Ouvir. Quer dizer, quem quer, quem crê, quem acredita, ele pede e ele recebe. Amém? É a promessa de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar, pois não há distinção, diferença entre judeu e quê? E grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai ter a salvação. Esse é o propósito de Deus, é a missão dele, é salvar. Diga glória a Deus. É salvar. E por isso que nós sempre participamos da ceia. Porque Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Para não esquecer o plano de Deus para nós. Memória é o quê? Para não esquecer. Memória é para não esquecer. É para estar sempre viva. Essa memória tem que estar sempre viva dentro de mim e dentro de você. Lembrar que você está aqui e você vai ter vida e você será abençoado e você vai ter a salvação porque Cristo morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Por isso ele fala, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes, né? E ali ele diz, ó, o apóstolo Paulo lhe diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E o semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais o quê? A morte até que ele venha. Ou seja, até que ele volte. Quem está compreendendo, gente? Então, Cristo, ele veio à terra, morreu por nós, ressuscitou, está vivo, está na glória, à destra do trono de Deus, e nós estamos aguardando ele. Amém? E todas as vezes que nós participamos da ceia, estamos lembrando da morte do Senhor. Ele morreu por mim, morreu por você. E essa morte não pode ser em vão. Quem está compreendendo, gente? Para mim, para você, para nós, não pode ser em vão. Não pode. Quando a pessoa, ela serve a Cristo, e ela é fiel a Deus, ela permanece em aliança com Cristo, servindo a Ele, então ela faz valer o sacrifício de Cristo por ela. Quem está compreendendo, gente? Mas se ela despreza, se ela não aceita a palavra, se ela não crê, se ela não acredita, se ela despreza o chamado de Deus, a eleição de Deus, que ela foi escolhida, então diz a palavra que ela está
crucificando Jesus novamente. Quem está compreendendo, gente? Por exemplo, a pessoa que se desvia do caminho, conhece a palavra, um dia serviu a Deus, e ela se desvia do caminho, e é como se ela estivesse crucificando Cristo novamente. Está escrito isso. É como se ela estivesse fazendo igual aquele povo lá, que crucificou ele. Que uma semana atrás estava louvando, adorando, no domingo de Ramos estava louvando, adorando, na mesma semana estava crucificando. Está escrito ali, ó. Que quem caiu, né, ou seja, quem provou da palavra, ali no versículo 5, ó, quem provou da palavra de Deus, da boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, ou seja, a salvação, a vida eterna, a fé, o poder de Deus, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Tem muita gente caída, tem ou não tem? Tem muita gente que um dia estava na presença de Deus, hoje não está mais. Muita gente que um dia serviu a Deus, até batizou nas águas, até entregou a vida a Cristo, mas se desviaram, se escandalizaram e deixaram de servir a Deus, deixaram de ter a comunhão com Cristo e caíram. É esses aí que a Bíblia está falando, ó. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Ou seja, não se arrepende mais. Quem está compreendendo, gente? É aquela pessoa que acha que tudo é normal, que é... Por exemplo, tudo que está acontecendo no mundo é normal? Quem acha que é normal é porque não conhece a palavra de Deus e não tem o conhecimento do fim dos tempos que Jesus ensinou, que ele deixou escrito. Então, os sinais mostram, são evidentes. Uma pandemia dessa é uma coisa normal? Não, não é normal. Guerra, terremotos, tragédias. Uma coisa acontecendo na sequência da outra. Quem está compreendendo, gente? No início do ano, em uma das pregações aqui, eu avisei. Falei, não se espante se esse ano for pior que o outro. Não na sua vida, porque quem serve a Deus, cada ano que entra é mais abençoado que o outro. Mas no mundo, a tendência é só piorando, porque estamos nos aproximando na volta de Cristo. Quem está compreendendo, gente? Ele está voltando. Então, quanto mais perto ele tiver de voltar, mais difícil vai ser de viver nesse mundo. Então, a palavra está dizendo ali, mostra aí, quem caiu, ou quem está caído, quem está afastado, quem serviu a Deus não serve mais, esse aí é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Ou seja, para ele, né? Para si mesmo. Ele está crucificando a Jesus. Quem está compreendendo, gente? Ele está cometendo. Isso aí é modo figurado da palavra, né? É como se ele estivesse crucificando a Jesus. É como se ele estivesse enterrando ali a oportunidade que ele teve. É exatamente isso. Está jogando fora. Como aquele ladrão fez, né? Ele blasfemou e ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Então, a oportunidade, ela vem. E é para todos. E eu tenho que fazer valer a pena. Amém?
Eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena o sacrifício de Cristo, o amor de Deus. Quer dizer, Deus me amou tanto que Ele deu o seu Filho para eu crer nele, para eu ter a vida eterna, para eu não sofrer. Então, eu vou fazer minha parte, eu vou servir a Deus, amém? Eu vou viver como um escolhido de Deus. A palavra, ela diz isso, para que eu, para você, para que todos nós venhamos viver de modo digno, venhamos viver de modo digno do Evangelho, da palavra. Ou seja, a minha vida não é mais do mundo, a minha vida pertence a Deus, eu sou de Cristo, amém? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Ou seja, a fé evangélica é você viver de modo digno da palavra. Diga glória a Deus. E não negar a fé. E se tiver que sofrer por Cristo, você vai sofrer perseguições, calúnias, injúrias, mas você vai ser fiel e fiel até o fim, amém? Na verdade, fiel até a morte, como diz lá em Apocalipse. Ele diz ali, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem que ser fiel até o fim para receber a coroa da vida, que é a salvação, a vida eterna.